convosco, amém? Vitoriosos podem dizer glória a Deus esta noite? Glória a Deus! Podem sentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, deixa eu dizer a vocês o quanto para mim é uma satisfação poder estar hoje aqui pela primeira vez. Claro que se fosse essa uma oportunidade em qualquer outro dia, em qualquer outro culto, já seria um privilégio poder conhecer esta igreja, conhecer esta liderança, mas em se tratando de uma festa tão representativa, 40 anos de existência desta igreja, é um prazer e uma alegria ainda maiores, e eu quero louvar a Deus pela oportunidade tão especial de poder fazer parte dessa celebração como um daqueles que estarão aqui compartilhando a palavra de Deus. Agradecer aqui ao pastor Daniel Rodrigues, né? Que eu também já conhecia pelas muitas publicações do pastor Rubens Maia, a quem também quero deixar aqui uma palavra de agradecimento. Ele está sempre postando as fotos aqui no Culto de Doutrina. Acho que ele faz questão de botar foto no Culto de Doutrina para todo mundo saber que ele vem no Culto de Doutrina, né? Eu acho que é por isso. Brincadeira. E quero agradecer de verdade pela confiança na minha vida, no meu ministério, e saudar também a todos os demais obreiros aqui da casa, louvando a Deus pela vida de cada um de vocês. Bom estar aqui com o pastor Lucas, que é um querido, uma pessoa que a gente tem admiração, respeito, tem visto quão tem sido importante aquilo que Deus tem confiado a ele para nós, para a música evangélica nesse tempo. Deus continue abençoando muito, tá bom, querido irmão? Você que está com a sua Bíblia, pegue agora, por favor, abra comigo no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 11 e versículo de número 12. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 11 e versículo de número 12. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 12. Os que acharam, por favor, digam bem forte: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Quantos podem dizer amém esta noite? Amém. Meus queridos irmãos, eu acho que alguém aqui, eu vou me arriscar a dizer que a grande maioria aqui já deve ter passado pela seguinte situação: de você estar faminto, procurando uma lanchonete aberta, um restaurante aberto, e não conseguindo encontrar nada aberto, devido talvez a ser muito cedo, ou ser muito tarde, ou ser um feriado. Quem aqui já passou por essa situação? Quem já passou? Hã? Nossa Deus, hein, irmão? Que peleja, né? Às vezes eu estou em algumas cidades assim, o pastor Lucas sabe bem o que é isso, em alguns estados, aí acaba o culto, e aí o pastor chega para a gente e fala assim: rapaz, aqui a gente tem um problema na cidade, porque fecha tudo cedo, não tem nenhum lugar assim para comer. Aí a gente fica pensando: mas eu não sabia disso antes já, gente? Aleluia! Porque pedi uma serva do Senhor para fazer um macarrão com carne moída, né, gente? Poxa vida, né? Eu não já sabia disso, né? É sempre uma coisa, né? Eu já perambulei algumas vezes por algumas cidades desse país atrás de restaurantes. Você vê uma luz acesa, aí seu espírito se alegra, e você chega lá, não tem mais comida, as mesas já estão escadeira para o alto das mesas, é aquela coisa toda, né? Mas isso faz parte da nossa vida, e pode ser um episódio, na verdade é um episódio que já aconteceu com a grande maioria dos irmãos que estão aqui, segundo vocês mesmos aí levantaram as mãos. Bom, mas aquilo que para nós pode ser apenas uma história engraçada, apenas uma história corriqueira, apenas para a gente se lembrar e rir, é claro que quando a gente está falando sobre o ministério de Jesus, não existem situações assim corriqueiras, quaisquer, situações que não mereçam a nossa atenção, porque tudo que Jesus fez, todas as coisas que aconteceram durante o seu ministério,
todas elas registradas na Bíblia têm um peso profético, tem um sentido, tem uma profundidade, tem uma lição, tem uma razão de estar escrito como está e exposto como está exposto. E aqui não é diferente. Se esse fosse o diário de uma pessoa qualquer, e se esse tivesse sido um dia qualquer, essa teria sido a experiência qualquer de uma pessoa qualquer procurando comida, procurando um fruto numa árvore e não tendo encontrado, tendo ficado chateado e lançado ali algum tipo de palavra para descarregar a sua raiva por não ter uma fruta para poder comer, ou um lanche, ou um pão, ou qualquer coisa que seja. Mas quando essa história é uma história ocorrida com o Senhor Jesus, e mais, quando essa história é uma história que não envolve uma árvore qualquer, nem um fruto qualquer, mas envolve uma figueira, nós somos chamados a uma atenção particular. Primeiro porque, já disse, tudo que acontece com Jesus merece a nossa atenção, mas em se tratando de uma figueira, nós temos uma razão especial para observar esse texto com carinho. Por quê? Porque a figueira, ela é um dos símbolos mais representativos, mais poderosos do povo de Israel, do povo de Deus. Então o que aconteceu aqui merece a nossa atenção. Não é, portanto, apenas a história de alguém indo até uma árvore atrás de uma fruta, mas é a história de Cristo apresentando uma fome, um desejo, uma necessidade, uma demanda, e indo em busca disso na árvore que tipifica o seu povo. Quantos me ouvem até aqui? Digam amém? Eu quero começar, de certa maneira, pelo final. Eu quero começar, não estou ainda no tempo de começar, já comecei, mas eu quero que você atente para o fato de que a Bíblia diz uma coisa importante. A Bíblia faz questão de fechar essa história falando da observação dos discípulos em relação a essa cena. Veja, Marcos escreve: os seus discípulos ouviram isto. Outros evangelistas vão declarar mais abertamente o assombro, a perplexidade, o susto que os discípulos tiveram. E não é para menos, porque eu não sei você, mas se eu visse alguém falando com uma árvore e essa árvore respondendo, eu também ficaria bastante assustado, né? Então é claro que o que aconteceu aqui mereceu esse susto que os discípulos tomaram, porque a fala de Jesus não foi uma fala qualquer, não é dessa gente doida que anda falando com árvore, anda falando com poste. Jesus falou uma palavra, lançou uma palavra, e a árvore reagiu àquela palavra. E esta reação, quem me ouve bem, diga amém? Esta reação, ela caminha num sentido, numa direção que é muito bom que nós percebamos, porque a árvore secou imediatamente, murchou e morreu imediatamente. Diga comigo: murchou e morreu. Eu quero que você compreenda que estou querendo dizer para você que tudo que estes homens, que homens, pregador, os discípulos, estavam acostumados a ver da parte de Jesus até este momento, sempre eram ações que promoviam saúde e vida. Para Lázaro morto há 4 dias, vida. Para o cego de nascença, saúde. Para o cego de Jericó, saúde. Libertação, saúde espiritual. Lá para o endemoniado gadareno, saúde física de doenças, inclusive com caráter de certa maneira espiritual, como a história dos 10 leprosos, e por aí vai. Tudo que eles viam sobre Jesus até então eram ações que visavam promover vida e saúde. Mas esta história não é uma história que termina nem com vida, nem com saúde, porque a figueira murchou e morreu imediatamente. Para que serve esta visão, no meu entendimento? A pergunta, na verdade, pode ser aberta para nós. Por que é que nós vemos algumas coisas? Por que é que nós ouvimos algumas coisas? Por que é que alguém aqui provavelmente já teve a oportunidade de presenciar uma cena, de ouvir alguma coisa e você pensar e dizer: puxa, se eu pudesse, eu não estava aqui para ouvir isso. Se eu pudesse, eu não queria estar vendo isso. Mas a verdade é que toda a caminhada de fé que visa ser madura e robusta, ela precisa passar por algumas visões chocantes. A verdade é que estes homens saíram dessa experiência
modificados, amadurecidos, desenvolvendo um assunto que está ardendo no meu coração, e que inclusive chegando aqui, percebi que o pastor Lucas pensava algo sobre isso: zelo, temor, reverência. Esse assunto está ardendo no meu coração. Estou escrevendo um livro sobre isso, permitindo o senhor ser lançado no meado do ano. Então, um assunto que está ardendo no meu coração. E eu compreendo que esse episódio é um episódio chave para que esses homens pudessem desenvolver estas coisas: zelo, temor e reverência, porque tudo que eles conheciam sobre Jesus até então era o Jesus que dava vida, dava saúde, libertava, mas eles nunca tinham visto Jesus agir com essa energia, eles nunca tinham visto alguém responder desse jeito, eles nunca tinham visto Jesus promover uma ação dessa natureza. E a verdade é que quando você se propõe a conhecer sobre Deus, só o que você se agrada, você não está conhecendo Deus da totalidade. E quem não conhece Deus da totalidade se frustrará com Deus, não com Deus de verdade, mas com a projeção sobre Deus que ele decidiu inventar. Por que tem tanta gente fragilizada na igreja? Porque construiu sobre Deus uma imagem irreal, romantizada. Porque tem gente que está há 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, entra no deserto, sai do deserto, passa no funil, passa no peneiro e continua firme, porque ele não criou sobre Deus uma visão romântica e nem mentirosa. Ele sabe que esse Deus faz viver, mas também mata. Esse Deus adoece, esse Deus cura, esse Deus levanta, esse Deus abate. Esse Deus é Deus sobre todas as coisas, faz como quer, opera como quer, age como quer. Não é meu servo, nem é meu funcionário. Ele é digno do meu temor, do meu zelo, da minha reverência, do meu amor e da minha... Quem está me ouvindo na noite desse dia? Diga amém. Você pode não ter gostado de ver algumas coisas, mas você saiu bem mais amadurecido delas. Você pode não ter gostado de ter ouvido algumas coisas, você saiu bem mais maduro delas. Tem mensagens que a gente ouve que a gente não gosta, a gente torce o nariz, fica botando defeito no pregador, mas quando termina, você saiu melhor do que você entrou nela. Existem processos que a gente diz assim: meu Deus, eu não queria ver aquilo, olha o que está acontecendo, mas é Deus dizendo: você tem que conhecer quem eu sou, tem que saber que a minha mão está me abate, você tem que saber quem eu sou. Deus sério! Segure a mão de alguém do seu lado aí, por favor, dê uma acordada nele, diga: Deus é sério demais. Diga: servir a Deus é coisa séria demais. Diga: ele tem discípulo que aguenta ver qualquer coisa, ressurreição, cura, libertação, mas se a figueira morrer, ele fica escandalizado e diz: olha, Deus é muito mau, Deus é muito perverso, Deus é muito severo, Deus agora está... Não, Deus não está nada, já foi dito hoje aqui, ele é o mesmo ontem, hoje, ele é Deus de eternidade a eternidade, geração em geração. Fomos nós que fomos criando uma imagem que não era verdadeira. Agora, preste atenção no que está acontecendo aqui. Quem me ouve, diga amém. Amém. Olha o que está escrito. Jesus vem saindo de Betânia, muito provavelmente da casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Era a base do seu ministério na região da Judéia. Haja visto que a sua casa ficava na região da Galileia, lá em Cafarnaum, mais propriamente. Jesus não tinha casa na região da Judéia. Então, quando ele precisava ir para o templo com maior frequência, em ocasião de alguma celebração ou qualquer coisa do tipo, ele pernoitava na casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria, na aldeia de Betânia, que ficava 12 quilômetros de Jerusalém. Então, subentende-se que Jesus vem saindo da casa de Lázaro, Marta e Maria. Agora preste atenção, porque eu não sei você, mas normalmente a nossa fome se manifesta quando a gente está chegando em casa e não quando está saindo. Porque se você está saindo de casa, pressupõe-se que você tinha lá, tinha seu pão, tinha seu lanche, tinha sua fruta. A gente sai de casa tendo comida. É quando a gente está chegando em casa que a gente tem fome. É assim ou não é? Só que o texto diz que quando ele está saindo é que ele tem fome. Esse movimento de saída, esse movimento de ida, esse movimento de quem passou pelas portas e está caminhando numa direção. Aí o texto diz: essa é a hora da sua fome. Eu quero que você acredite em algo que eu vim aqui de Deus dizer. Por que é que eu acredito que Ele está às portas? Porque sua fome está aumentando. E quanto mais Ele estiver às portas, mais sua fome pelos frutos e os resultados da igreja vai aumentar. Por quê? Porque esta é a última hora. Existem frutos que a igreja dará agora ou não terá mais tempo de dar. Esta é a hora. Ele vem saindo de casa, sente fome e avista uma figueira. Atenção, não perca isso. Ele avista uma figueira. Qual é a informação do evangelista Marcos? Ela tinha folhas. Avisa para o seu vizinho aí. Ela tinha folhas?
Jesus, quando observa as folhas, ele se anima. E por que ele se anima? Preste atenção. Porque o comportamento atual desse tipo de figueira é esse. Qual? Primeiro ela dá os frutos, depois ela dá as folhas. Logo, se há folhas, há uma promessa de que há. Vamos de novo. Primeiro ela dá os frutos, depois ela dá as folhas. Logo, se há folhas, há uma promessa de que há. Convidado por essa promessa, atraído por essa promessa, Jesus tomará uma decisão importantíssima, que eu quero que você tema diante dessa palavra. É uma decisão que ele está tomando na noite desse dia aqui também. Qual? Chegar perto, para perceber se de perto a figueira é a mesma coisa que anunciou ser de longe. Meu Deus! O que é que está escrito aqui, pregador? Vou repetir para você. Ela tinha folhas. Folhas essas capazes de anunciar de longe uma mensagem sobre quem ela era. Uma mensagem sobre aquilo que ela tinha. Ouça, nós estamos num tempo onde nunca antes houve tanta capacidade, tanto poder na mão das pessoas de emitir mensagens para longe, mensagens a respeito da nossa felicidade, da nossa piedade, da nossa santidade, do nosso pudor, da nossa consagração, da nossa devoção. Mas o Deus de Marcos 11 não mudou. Qual? Aquele que ainda passa a mão nas folhas para poder verificar se a imagem que eu vendo de mim mesmo para longe corresponde à realidade de uma investigação de perto. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: não divulgue uma imagem inverídica sobre o que você tem, nem sobre o que você é. A figueira é o povo, e o povo não pode mentir sobre o que tem. Ou tem ou não tem, ou é ou não é. Se está quebrado, diga que está quebrado, porque ele restaura. Se está morto, diga que está morto, porque ele ressuscita. Mas não diga uma coisa que não é verdade. Quero que você acredite em algo que eu vi de Deus dizer essa noite aqui. Ele está passeando no nosso meio, ele está vasculhando os nossos galhos, ele está mexendo nas nossas folhagens, e ele está sacudindo a minha vida e está me dizendo: para de prometer e comece a fazer, para de prometer e comece a ser. Onde foram parar as suas orações da virada do ano? Aonde? Deus me traz aqui quase na metade do ano 2019 para te perguntar: aonde estão as promessas que você fez do culto da virada? Aonde estão as promessas que em lágrimas você fez, de joelhos dobrados na hora da virada? Assim te diz o Senhor: você me deu as folhas, eu acreditei, agora me dê os frutos. O relato do evangelista Marcos é triste. Ele diz assim: ele foi lá e procurou e não achou nada, porque não havia nada. Fala forte: nada. Não havia nada a não ser uma coisa: folhas. A não ser a única coisa que ela foi capaz de prometer, a não ser a única coisa que ela foi capaz de divulgar. Ouça-me, as pessoas podem ter duas experiências depois de se aproximarem de você. A primeira é atestarem que você não era nada daquilo que parecia de longe. A segunda, atestarem que você é bem melhor do que parecia de longe. Eu quero aqui profetizar na autoridade do Espírito Santo: eu e você seremos uma boa surpresa para aqueles que andarem perto de nós. Eu e você seremos uma boa surpresa para as pessoas que decidirem passar 24 horas com você. Você não é as suas fotos de Instagram, você é as 24 horas do seu dia a dia. Você não é suas frases de efeito de Facebook, você é a tua vida devocional com a tua porta de quarto fechada. E Deus me trouxe aqui para te dizer, a começar por mim, está na hora de nós evoluirmos para uma vida de mais significado, sentido e profundidade, e menos publicidade sobre o que somos. Aí Marcos diz: não tinha nada, a única coisa que tinham eram as folhas. Só que o evangelista Marcos diz um negócio aqui. Quem ainda está aí, diga amém. Amém.
Ele diz um negócio aqui que parece que aperta um botãozinho assim, sabe? Aquele botãozinho que explode, o botãozinho que alguém aperta e detona umas bombas, explode as coisas todas. Parece que quando o evangelista Marcos disse isso que eu vou dizer agora, ele apertou um botãozinho e fez assim com a minha mensagem. Porque ele escreve assim: porque não era tempo de figos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Acabou com a minha mensagem. Porque se não era tempo de figos, então não tem sentido em nada do que eu estou pregando aqui. Então por que cobrança? Se não era tempo de figo, tu desculpa, me perdoa, vai na paz, eu estou indo também. Se não era tempo de figo, pensa aqui, manga dá lá para outubro, eu acho que é isso, né? Outubro, novembro. Agora eu sei que não dá, ok? Então vai você agora no mês de maio numa mangueira atrás de manga e não acha. Tem razão para ficar chateado com a mangueira? Por que não? Porque não é tempo. Quando você procura uma fruta fora do seu tempo oportuno e não acha, você não tem razão nenhuma. Então, peraí, vamos organizar as coisas? Então, das duas, uma. Ou Jesus estava de mau humor e queria descontar em alguém, ou seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. O errado sempre seremos nós e o certo sempre será Ele. Então tem alguma coisa aqui que eu preciso entender, e você também, porque a culpa não é de Jesus, o erro não é dele. Então se ele cobrou, sabia porque estava cobrando. E a primeira questão que eu quero lhe apresentar é a seguinte: olha para mim, ele tinha fome. Ele tinha o quê? Fome. Ele tinha o quê? Fome. E aonde ele foi procurar fruto? Numa figueira. E eu falei para você lá no começo que a figueira é uma representação, é um tipo do seu próprio povo, do povo de Israel, sim ou não? Então a Bíblia está dizendo uma coisa para nós: toda a cobrança que ele faz, ele só faz nas árvores que ele plantou. Isso aqui é simples, puro e cristalino como água boa. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: eu não vou bater na porta do Egito para cobrá-los nada. Eu não vou bater na porta da Síria. Eu vou bater na porta das árvores que eu plantei. Sabe por que eu cobro de você? Porque eu plantei você, te dei uma terra, te reguei, te dei investimento, acreditei em você como ninguém acreditava, te lavei com meu sangue, te batizei com meu espírito, te dei dons e talentos. Eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar de quem eu investi, de quem eu já salvei, de quem meu sangue já lavou. Se você está irritado porque está sendo cobrado, então não deveria ter aceitado o investimento. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: quando as demandas do reino, pastor, e a graça está aqui, quando as demandas do reino urgem, quando as demandas do reino se apresentam e os crentes começam a se esquivar, dizendo: eu não posso, eu tenho meus afazeres, eu tenho minhas tarefas, eu não quero ser cobrado, então também não deveria ter aceitado o investimento. Eu queria estar nessa igreja aqui passando em branco. Pô, você não está passando em branco, nem Jesus passou em branco no Calvário, por que você vai passar em branco agora? O evangelista Marcos escreve assim: não vai embora não. Não era tempo de figo. Não era? Então por que prometeu? Não era? Então por que as folhas? Não era? Então por que anunciou de longe que tinha? Não era? Então não dissesse que tinha. A primeira lição é clara. Vamos ter uma relação franca, eu e você, assim diz o Senhor. Você tem? Você não tem? Então diga que não tem. Não quer fazer? Então diga que não vai fazer. Agora, se você disser que tem, então apresente. Se você disser que vai, então apareça. Porque essa aqui não é uma relação de brincadeira. Você não demonstrou as folhas? Então não venha dizer agora que não tem tempo. E outra, essa aqui eu adoro, gosto muito. Outra. Não era tempo de figos, mas só que essa ordem aqui, essa relação aqui, é uma relação que foge ao parâmetro e ao padrão. Não entendi, pregador? Vai entender? O nosso discurso sobre não ter tempo, ele pode ser um discurso legítimo e válido para qualquer pessoa, em qualquer área, em qualquer situação, mas não para ele. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa: quando é que você vai ter um tempo? A moeda mais poderosa do mundo é o tempo. Aquilo que é mais difícil as pessoas encontram hoje, a maior dificuldade das pessoas hoje em colocar no altar de Deus não é dinheiro, é tempo. Existem pessoas que têm a capacidade de deitar uma oferta milionária, mas nunca teriam a capacidade de dar 24 horas da sua vida para Deus.
Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você, para mim, para nós. O nível da sua devoção e da sua entrega é medido na qualidade do seu tempo devotado e entregue no meu altar. Eu quero tempo. Não me diga que você não tem tempo quando é moço, que você vai ter tempo quando é moça, que você vai ter tempo quando você fechar os olhos, a vida passar, os cabelos embranquecerem e você estiver numa cadeira de balanço se lamentando pela vida que não teve, pelo aquilo que não ofertou, pelo dízimo que não deu, a oferta que não entregou, as missões que não fez, os hinos que não cantou. Ainda dá tempo de você viver para Deus o que Deus sonhou para você. Pega a mão de alguém que está do teu lado, acorde ele essa noite e diga: ainda dá tempo, ainda dá tempo de você dar o tempo que Deus merece. Eu profetizo que essa conferência, essa festa de 40 anos vai ser o início de um novo ciclo na tua vida e na minha. O meu relógio vai correr a favor de servir aquele que me amou primeiro. Há uma equação que está aqui apresentada. Qual é a equação? O reino de Deus tem uma demanda. Jesus está com fome. O reino de Deus tem uma demanda. Para toda demanda do reino, a igreja precisa ter uma oferta. A verdade é que isso aqui, na vida de muita gente, nunca se encontra. É um anacronismo constante. Na hora que a igreja precisa, você não pode. O líder precisa, você não pode. Seu departamento precisa, você não pode. Há uma campanha, você não pode. Há um desafio, você não pode. O seu tempo nunca se encaixa. Você nunca tem uma oferta que supra uma demanda do reino. E Jesus veio para dizer: o reino tem fome, e eu vou bater na porta das árvores que eu plantei. Não, era tempo de figos. E o que Jesus vai fazer, pregador? O que ele vai fazer? O que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Ele deu uma palavra para ela. Deu? Deu. E depois virou as costas. E depois foi embora. Peraí, minha gente. Chegou e saiu com fome. Chegou e saiu como? E a pergunta é: precisava disso? Claro que não. Por que você está falando que não? Porque deixa eu te lembrar, não é você e eu atrás de pizza meia-noite não, irmão. É Jesus. É aquele que pode suprir qualquer coisa, a partir inclusive do nada. É um homem, é um Deus que chegou uma vez, olhou para Pedro, viu ele com cara de preocupado. Você está preocupado por quê? Deixa eu contar uma história para você. Na verdade, nós não deveríamos pagar imposto nenhum, mas para não nos escandalizar, faz o seguinte: vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir. Não precisa jogar rede e ficar abrindo um montão de boca, não. Lança um anzol, tira um peixe só. O primeiro que subir, tu abre a boca dele, vai ter um estáter lá dentro. O estáter valia 4 de dracmas, o imposto eram 2 de dracmas. Exatamente 2 de dracmas. 1 de dracma ou 2 dracmas. Então, o que tinha na boca do peixe era suficiente para pagar 2 impostos, só sobrava troco. Então Jesus está dizendo: eu pago o meu imposto, sem imposto, deixa o troco para César. E esse Jesus que eu estou te falando é o Jesus que um dia chegou e disse assim: estou com dó da multidão, eles não têm o que comer, não têm onde comprar. Vocês têm o que aí? 5 pães e 2 peixinhos, não dá para cá. Pai, eu te dou graça. Partiu, leva. Ei, ô! Quem está aí, diga amém? Você acha que alguém assim precisa sair com fome? Precisa? Alguém aqui tem alguma dúvida, pelo amor de Deus, que Jesus poderia ter olhado para qualquer parte que ele quisesse, de qualquer galho daquela árvore, e simplesmente ter levantado a mão assim, já na posição certinha de pegar o figo, e ter dado uma ordem? Não precisava nem de palavras, só de pensamento. E aquela árvore teria obedecido a voz do seu Criador, porque ela sabia quem estava falando com ela, e ter gerado um fruto bonito, viçoso, maduro no ponto certo. Jesus tirava e saía dali comendo e dando glória. Sim ou não? Sim ou não? E a pergunta é: por que não fez? Por que é que Jesus não fez nada nesse episódio? Por que aqui não tem milagre? Por que o homem dos milagres não fez milagre aqui? Porque você precisa entender que essa é uma questão de movimento. E qual é o movimento? Não é dele para ela, é dela para ele.
E quando o movimento é dela para ele, ele não faz milagre, porque se ele fizer milagre, ele estraga a espontaneidade do que ela está entregando. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Você está pensando que Deus vai fazer milagre para você entregar alguma coisa? Não tem milagre, porque se ele fizer milagre para você dar um fruto que é dele, ele quebra o princípio da espontaneidade da oferta. Essa oferta não tem mais sentido. Essa oferta foi coagida e fabricada por ele próprio. Ele dá a semente, mas o fruto você entrega se quiser. Deus me trouxe aqui para te dar uma palavra. Eu não vou fazer milagre para o diabo depois ficar dizendo que o fruto que você me deu é do milagre que eu fiz. Te obriguei, não te obrigo a nada. Aqui entrega quem quer, adora quem gosta, glorifica quem pode levantar a mão mais alto que puder, abrir a boca por 5 segundos e dar glória. Não tem faca no meu pescoço, não tem arma apontada para mim. Eu vou entregar porque eu quero entregar. A gente está tão viciado, me perdoe a palavra, se lhe parece ofensiva, mas a gente está tão viciado em pedir, a gente está tão viciado em milagre, que a gente quer milagre até para isso. Aí Jesus diz assim: peraí, eu fui aí buscar uma coisa que eu queria que você oferecesse para mim. Aí você não tem, porque não tem tempo, porque não está afim. E eu vou ter ainda que fazer você produzir um fruto para mim, não vai ter graça. A graça é você me dar tirando do teu. A graça é você de tirar lá do caule. A graça é você perder, ter um fruto. A graça é você dizer assim: eu não tenho mais, porque eu dei para Deus, porque eu entreguei para isso é ofertar, é isso que ofertar. Não tem milagre, não vai fazer milagre. Eu vou chegar lá e vou procurar, e se eu não achar, eu saio com fome. Porque Jesus está birrento? Não, porque você tem que vê-lo sair com fome. Você tem que observar a cena dele virando as costas, sendo procurado o que você prometeu, não achado e sair desapontado. Você tem que ver isso. Nós precisamos ter essa experiência, porque algumas experiências de desapontamento que nós geramos no coração de pessoas que amamos são a oportunidade que temos para mudar de conduta. Se Deus te engambelar e me engambelar, fazendo sempre de tudo para cobrir as nossas faltas, para poder disfarçar a nossa falta de produtividade, quando é que vai ficar claro o verdadeiro atestado sobre quem nós somos? Quem está aí, diga alguma coisa. Não vai embora não? Aleluia. Ouça, Jesus foi lá, procurou, não achou e saiu. Oh, igreja, tem que frutificar. Oh, ADECEM, tem que frutificar. Oh, igreja do Deus vivo, tem que frutificar. Oh, pregador, tem que frutificar. Porque enquanto você está pensando que o fruto que você produz é algo que diz respeito apenas a você e Deus, você acaba descobrindo que o fruto que você produz não é só sobre você e Deus, mas gera muito mais testemunho e abençoa muito mais gente do que você imagina. Por que você está falando isso, pregador? Eu vou dar um exemplo para você a respeito do que eu estou falando. E para te dar esse exemplo, vou te lembrar de uma das clássicas histórias da Bíblia Sagrada, a cura do rei Ezequias. Quem lembra disso aqui, diga amém. Amém. O homem ficou doente, o homem era crente, bom rei, piedoso, bons serviços prestados para a obra de Deus. Ficou doente, tentou daqui, tentou de lá, não conseguiu de nada. Aí a Bíblia diz que o profeta Isaías foi visitar ele. O profeta Isaías chegou lá e disse assim: ei, você vai morrer, você não vai viver. O profeta Isaías virou as costas. Ezequias foi lá, virou-se para a parede e falou: Senhor, lembra-te, peço-te, andei temente diante do Senhor, fiz o que era bom, me ajuda, não posso morrer assim. Ele falou: Isaías, volte lá. Isaías voltou lá e falou assim: ei, Deus tem outra palavra para você. Ele falou que você vai viver mais 15 anos. Oh, glória a Deus. Ele falou outra coisa para você. Ele falou que daqui a 3 dias você vai entrar no templo e vai dar culto e ação de graça. Aleluia. Pede, tem mais. Se quiser pedir um sinal, pode pedir. Tu quer o que? A sombra projetada no relógio dos degraus do dia cai? Você quer que vá para frente? Você quer que vá para trás? Escolhe aí, porque Deus vai estar com vontade de te honrar nesse lugar. Oh, glória a Deus. Aí Isaías olhou, já tinha dado a palavra, já tinha falado de sinal de tudo. Daqui a pouco Isaías vai dizer assim: ei,
Vocês aí, eu penso que ele está falando com os servos do rei, penso que ele está falando com os enfermeiros, com o pessoal que estava ali. Ei, coloquem uma pasta de figos na ferida do rei. Peraí, meu povo, peraí. Um Deus que diz que a vida acabou. Aí depois esse mesmo Deus diz assim, que essa vida não acabou. Vai viver mais 15 anos. Aí esse mesmo Deus diz assim, daqui a 3 dias você vai entrar na igreja e vai dar culto de ação de graça. Esse Deus precisa de pasta de figo para fechar uma ferida? A mesma autoridade que estava sobre Isaías para falar tudo que ele falou, ele não poderia simplesmente ter levantado a mão na direção daquela chaga e ter dito, em nome do Senhor dos Exércitos, chaga, eu te ordeno, fecha. Alguém aqui está entendendo o que eu estou dizendo? Então por que de repente o texto propõe a participação de uma pasta de figos dentro de um conjunto de ações que Deus estava protagonizando, que Deus estava fazendo sozinho? É isso que eu quero que você entenda. É quando Deus chama a pasta de figos para a conversa, quando Deus inclui num processo uma pasta de figos. Por quê? Porque ele precisa? Não, porque ele não quer operar sozinho. Pastor, não entendi, vai entender, porque você só esqueceu do que eu disse no começo. A figueira representa o povo. Então a pasta de figos é o remédio que o povo produz. Aí Deus está dizendo uma coisa, se você ainda está aí, é agora, hein? Aí Deus está dizendo uma coisa, eu mato, eu faço viver, eu garanto vida, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas na hora da ferida que está aberta eu digo, meu povo, façam vocês o remédio e fechem vocês a ferida. Eu queria que você segurasse a mão de alguém na sua direita agora, na sua esquerda, e dissesse para ele, vai entrar gente nesse lugar. Não, meu irmão, desse jeito ninguém vai acreditar. Diga, vai entrar gente nesse lugar com feridas abertas e sentenças de morte. Deus reverterá a sentença de morte e a igreja produzirá o remédio que fechará a ferida. É mais ou menos Deus dizendo assim, vocês não têm o poder de declarar a vida sobre ninguém. Vocês não têm o poder de dizer que ninguém vai viver mais 5, mais 10, porque os dias não são controlados por vocês. Então nós vamos dividir a tarefa da seguinte maneira, eu dou para as pessoas a vida que elas não tinham e vocês ajudam elas na forma como elas vão viver. Não, você foi embora, mas eu vou tentar de novo. É Deus dizendo assim, ó, eu dou às pessoas a vida que elas não tinham e o remédio que vocês produzem vai ajudá-las na maneira como elas vão viver essa vida. Olha, levante a sua mão para você receber uma palavra. Você não vai só viver 10, 15, 20 ou 30 anos. Você vai viver esses anos de maneira saudável, em comunidade, alegrando-se com seus irmãos, porque essa igreja é uma igreja que fez o dever de casa. Aqui tem pasta de figo, aqui ninguém fica com ferida aberta, aqui ninguém fica sangrando. Pode abrir teu coração, recebe os crentes em casa para tomar café, volte a acreditar nas amizades, venha para a ceia com alegria. Deus te colocou num lugar que sabe fazer remédio. Deus está dizendo assim, eu poderia fazer tudo sozinho, mas eu não vou fazer tudo sozinho. Eu vou fazer a parte que o povo não pode fazer e vou deixar o povo entrar com uma parte, porque aí o rei vai olhar e vai dizer, a vida eu devo a Deus, a ferida fechada eu devo à igreja. Eu não sei você, mas eu devo muitas das minhas feridas fechadas ao remédio que o povo de Deus sabe fazer. É por isso que sou árduo defensor da igreja. É por isso que sou árduo defensor da reunião congregacional. É por isso que tem patetas aí, desculpa a expressão, patetas, dizendo que não dá 10 anos e a igreja não se reúne mais nos templos, que os cultos vão ser online, não sabem de nada. A igreja ainda sabe fazer um tipo de remédio, ainda desce um óleo precioso na comunhão. O Ricalamandaramas cheia, levanta a mão lá no terceiro andar, recebe essa palavra, seja curado pelo remédio que esse povo sabe fazer. Quem aqui já foi curado?
Quem aqui já recebeu um abraço de um crente foi renovado? Me ama, né, mãe? Quem aqui já apertou a mão de um crente e sentiu um renovo no seu espírito? Quem aqui já recebeu a visita de um crente em casa e de repente as coisas começaram a melhorar? Tem poder na igreja que sabe fazer remédio. Ei, Ezequias, bota a pasta de figo aí. Ei, Ezequias, acredita no poder do povo. Ei, Ezequias, acredita. Não é apenas sobre você, mas é porque se você não der frutos, a fabricação do remédio para. Se a igreja não frutifica, a fabricação do remédio para. E se o remédio parar de ser fabricado, nós perdemos a oportunidade de contribuir numa ação tremendamente linda. Deus dá vida e a gente pega o remédio e bota na ferida das pessoas. Eu penso em Deus, eu já começo a encerrar. Eu penso em Deus, penso em Jesus. Penso em Jesus parado na frente da figueira, olhando aquele amontoado de folhas e nada mais. Diga após mim, folhas. Muito fraco, diga folhas e nada mais. O evangelista João, no seu primeiro capítulo, diz uma coisa sobre Jesus. Diz assim: ele estava no princípio com Deus. Diz assim, as coisas todas que foram feitas pela palavra do seu poder. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1 nos coloca diretamente numa cena. Ele nos propõe a enxergar o Jesus dos evangelhos no jardim do Éden, o Jesus dos evangelhos participando do ato de criação, o Jesus dos evangelhos participando de todas as cenas e vendo todas as coisas. Criação, queda, promessa de restauração. Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá perto. Ele sabe, não porque lhe contaram, não porque leu num livro, mas porque ele estava lá. Ele sabe que o diabo apareceu para Eva e disse: o que foi mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer nada? Não foi isso que ele disse. Ele disse que podemos comer qualquer coisa, só não podemos comer da árvore da ciência do bem e do mal. E aí o diabo disse, ele disse isso porque ele não quer que vocês saibam o que ele sabe, que vocês conheçam o que ele conhece. Ele estava lá. Eu estou falando de Jesus. De quem eu estou falando? Ele estava lá. Ele sabe, não porque ele leu no livro, não porque ele contaram, porque ele estava lá. Ele sabe que Eva pegou um fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. E de repente num fruto, eu disse num, muito ruim, eu disse num, de repente num fruto o homem cai diante de Deus. Aí Deus vai e diz assim: cara, eu vou fazer uma coisa, eu vou esconder um segredo. Eu vou pegar esse fruto e vou fazer dele um segredo entre nós dois. O diabo não vai sair ganhando disso. Ele não vai corromper a ideia do fruto. Ele não vai corromper a imagem do que é um fruto. Eu vou mudar a imagem do fruto. Ele não será associado a um objeto de queda, mas eu vou dizer que o seu fruto é fruto digno de arrependimento. Então eu vou pegar o objeto da queda e vou transformá-lo no objeto do testemunho da sua restauração. Aí Deus aparece. Quem ainda está aí, diga amém. Deus aparece na viração do dia. Porque você sabe uma coisa, você sabe. Quando tudo isso aconteceu, Deus disse assim: vamos trancar o jardim, impedir a entrada deles, para que eles não acabem por comer também da árvore da vida e vivam para sempre. Decadentes como estão, pecadores como estão, não podem viver para sempre. Mas o plano inicial era que o homem vivesse para sempre. A morte é uma intrusa. Você já deve ter ouvido isso em funerais que você foi. A morte é uma intrusa. A morte é uma. O desejo de Deus era que o homem vivesse para... Muito fraco. O desejo de Deus é que o homem vivesse para... Mas o pecado tirou do homem esse benefício. Benefício de viver para... Aí Deus pegou e disse: não vou perder. Não vou sair perdendo isso aí. Eu vou escrever uma coisa, eu vou fazer esse povo saber que os frutos que eles dão
vão ter um poder. Pergunte qual? Permanecer para sempre. Está escrito na Bíblia que os frutos que você dá têm um poder. Pergunte qual de novo? Permanecer para sempre. Aí Deus está escondendo um segredo. Ele está dizendo assim: o homem comeu um fruto e perdeu o poder de viver para sempre. Mas se ele der frutos, ele morre, mas o fruto que ele deu continua, permanece. Segura a mão de alguém que está do teu lado agora e diga para ele: você não vai viver para sempre, mas os frutos que você dá, eles vivem para sempre. Você passa, mas as músicas que você escreveu ficam. Eu passo, mas as mensagens que eu preguei ficam. Os obreiros vêm, os obreiros vão, mas os legados permanecem, porque Deus disse: ei, Satanás, eu não saio perdendo. O homem não vive, mas o que ele frutificou fica quando ele morre. Jesus, parado na frente da figueira e vendo que ela só tinha Deus, na viração do dia, começa a procurar e chamar por Adão. Adão. Você escondeu? Escondi. Por quê? Estou com vergonha. Por quê? Porque estou nu. Como é que você sabe que está nu? A serpente deu, eu comi, me deram, e tudo. E o que é isso aí? Assim, foi uma roupa que eu fiz. E como é que você fez essa roupa? Aí eu fui aqui e costurei o negócio aqui. Avental de folhas de figueira. A folhagem da figueira é o uniforme do homem caído. Você entende isso? A folhagem da figueira é o avental da sua ruína. A imagem de folhas e só folhas remete Jesus a uma cena decadente da história do homem. Pregador, mas se os frutos estivessem lá, teriam mudado alguma coisa? Teria mudado tudo. Pergunte por quê? Porque entenda que as folhas sempre vão estar aí, assim como sempre vão estar aqui. Por quê? Porque diz respeito à nossa herança. Há uma herança da qual ninguém é capaz de se desligar. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sempre haverá folhas em nós, porque sempre haverá um Adão em nós. Mas quando você dá frutos, Jesus disse que você é digno de arrependimento. Então quando você dá frutos, você prova que você pode até ter um Adão aí, mas chegou muito mais longe do que esse Adão. Tem até um Adão aí do qual você não pode se desligar, mas você conseguiu transcender a sua queda e alcançar a graça, a justificação e o arrependimento. Levante a sua mão mais alto que você puder. Eu tenho Adão aqui, mas não tem só isso. Eu não sou só isso. Eu sou um homem arrependido, alcançado pela graça. E quando eu dou frutos, eu provo e testemunho que eu me arrependo. Ou quem pode levantar a mão? Eu e você não somos só folhas de figueira, não temos só o avental de um homem caído. Eu me levantei, a cruz me levantou, o sangue me nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Essa foi a palavra que Jesus deu para a figueira. Olha para mim, o que a Bíblia diz? Ela murchou imediatamente e morreu. Olha para mim, Jesus usou a palavra morte quando falou com ela, sim ou não? Sim ou não? Jesus usou a palavra morte quando falou com ela, sim ou não? Jesus usou o verbo morrer em qualquer uma de suas flexões ou conjugações, sim ou não? Não! Jesus disse: nunca mais. Ninguém vai comer fruto seu. Tem duas coisas sobre isso, eu encerro. Primeira, o que Jesus disse foi: você não produz para mais ninguém. E por que ela morreu? Porque não produzir é morrer. Eu tenho uma coisa para dizer para você que anda com essa cabeça de preciso tirar um tempo para mim.
Que tempo para você, sem fazer nada? E quanto tempo esse tempo está durando? Muito mais tempo do que deveria. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer para você? A improdutividade é a antessala da morte. Quem decidiu não produzir, decidiu morrer. Quem decidiu não fazer coisa alguma, decidiu que não serve para continuar vivendo. É só questão de tempo. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa. Para, se levanta, começa a produzir. Permita que as ideias borbulhem na sua cabeça de novo. Permita que o seu coração ferva com os meus planos. Permita-se sonhar, permita-se acreditar. Permita-se, volte, faz aquele vestibular de novo. Bate naquela porta de novo. Tenta outra vez, acredita! Agora essa parte aqui me apaixona. Porque Jesus olha para a figueira e diz assim: nunca mais. E olha para mim, porque quando ele diz nunca mais, campeão, é nunca mais, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Porque na mesma Betânia, quem ainda está aí, diga amém. Amém. Terminar. Na mesma Betânia, Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro. E uma irmã dele falou assim: tem jeito mais não. Jesus disse assim: teu irmão vai viver. Aí ela: não, eu sei, vai viver lá na ressurreição do último dia. Ele disse assim: ei, eu sou a ressurreição e a vida. A Maria dizia: eu nunca mais vou ver meu irmão. A Marta dizia: eu nunca mais vou ver meu irmão. Os vizinhos diziam: nunca mais vou ver meu vizinho. Jesus falou disso: tira a pedra. Lázaro, vem para fora. O que eu estou falando para você? O que eu quero dizer para você sobre isso? Tenha muito cuidado e respeite demais o nunca mais de Jesus. Porque todo mundo pode dizer nunca mais, como disseram para Lázaro. Se ele disser que vai viver, vai viver. Agora, se ele disser nunca mais, quem é que pode botar vírgula onde ele botou ponto? Se ele disser que acabou, campeão, acabou. Se ele disser nunca mais, é nunca mais. Não adianta regar, não adianta fazer campanha. Se ele disser que acabou, acabou. E ele parou na frente da figueira, gostando de você ou não, eu ou não, achando isso louvável, aprazível ou não. Ele parou e disse: nunca mais. Coma alguém fruto de ti para sempre. Pastor, você pode melhorar? Posso. E faça a maior questão. Sabe o que ele quer dizer? Ele disse o seguinte para ela: se não para mim, para mais ninguém. Eu não vou ficar aqui vendo você dar frutos para quem você quiser. Se quem te plantou fui eu, quem regou fui eu, quem acreditou fui eu. Eu não vou ficar. Pastor, eu acho que isso fere a lei do livre-arbítrio. Então você marca um fórum, chama os teólogos cabeção, que vai ficar discutindo as coisas. Pastor, mas segundo a visão, quer discutir com Deus? Mas eu acho que isso foi um ato de tirania. Então você procura o Ministério Público e denuncia ele. Porque o que ele fez. Você gostou, não gostou? Está aqui. Ele olhou para ele e disse assim: se não vai dar para mim, também não vai dar para mais ninguém. Acabou. Se não vai servir a mim, também não serve a mais ninguém. Se não vai gerar para mim, também não gera para mais ninguém. Vai bater na porta e a porta não vai abrir. Vai tentar e não vai conseguir. Vai dar cabeçada para tudo quanto é lugar. Até você entender que o que é meu. Eu não abro mão da tua vida. Acreditei em você quando ninguém acreditar. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Porque Deus me trouxe aqui para te dizer: é hoje. Hoje teu coração volta para o meu altar. Hoje teus sonhos se convertem com os meus. Hoje tua vontade se alinha com a minha. É hoje. Vai ficando de pé no teu lugar na noite desse dia. Mas vai ficando de pé dando glória a Deus, um aleluia, para não pensar que você está com raiva. Oh, glória, calama. Aleluia! Ela é professora. Una combinassi ela é promanarassa. Indica no reface nome nem canto repromanassi ela é probadas. Por entre os tericomene calamacha do que prefai. Que desce que ne réu ele promanara calamacha do co. Ora bacana.
Candaramachanda que ele faça delicando comenense. Vim aqui para te ajudar. Vim aqui para te ajudar a poupar o seu tempo. Não tenta que não vai dar. Não bate que não vai abrir. Não vai que você não vai encontrar. Não procura que você não vai achar. Tua vida é aqui. Ele está te esperando aqui. Não tem jeito para você. Você está irremediavelmente atraído pelo altar e pela graça. Você nasceu para o altar. Está marcado pelo fogo. Se correr é pior. Vem enquanto dá tempo. Vem servir teu Deus. Vem amar teu Senhor. Vem entregar teus dias na presença dele. Tem gente aqui que está fugindo, que está correndo, está se esquivando, não está entregando, não está vivendo, não está querendo, não está cedendo. Cabeça dura, coração enrijecido, teu plano, tua vontade, teu querer. Jesus me trouxe aqui para te dizer: se tu brigar comigo, você vai apanhar. Antes que eu te diga nunca mais, antes que eu feche, antes que tu não consiga mais coisa nenhuma, vem entregar o que é meu. Você sente no teu espírito que hoje é uma noite onde você para de lutar contra a vontade de Deus e começa a viver algo que Ele tem te proposto. Sai do teu lugar e vem aqui no altar. Agora eu quero orar por você. Mas venha correndo, 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 venha correndo. Você sabe que Deus te chama para algo que você ainda está endurecido, não se entregou ao ministério, está com medo da tua chamada. Vem, vem, vem. Pastor Lucas, nos abençoa com a canção enquanto o pessoal está ouvindo. Vem, 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 vem. Você está lutando contra a vontade de Deus. Deus tem uma chamada na tua vida e você sabe. Deus tem um ministério, você sabe que Ele tem. Para de correr e vem. Vem, vem, vem. Do meu filho, estas pessoas estão aqui porque estão se rendendo diante da tua vontade, estão abaixando a guarda, estão levantando as mãos